Olha, antes da gente falar de saúde, eu quero só relembrar um detalhe importante para você nessa luta contra a violência da mulher. Olha só, contra a mulher, melhor dizendo. Porque tem um aplicativo chamado Mulher Segura. E ele pode ser baixado tanto no smartphone quanto no iOS, no seu telefone. Você vai baixar, mesmo não sendo vítima de violência, você pode baixar esse aplicativo, porque é o seguinte, quando a mulher acionar, a Polícia Militar fica sabendo, a Polícia Civil também, e a promessa é chegar sempre muito perto, minutos depois desse chamamento. E em qualquer situação, é mais um instrumento, né, que a mulher tem nessa luta, que a gente precisa vencer, que todos nós precisamos dar as mãos para acabar com a violência contra a mulher, não é isso? Mas agora vamos falar de saúde da mulher, aproveitando isso, mais uma vez, nós estamos recebendo aqui a doutora Mariana Mello, ginecologista da Assembleia Legislativa. Doutora Mariana, tá tudo bem? Bom dia. Graças a Deus, tudo bem, bom dia. Que legal, bom receber a senhora. Hoje nós vamos falar de dois assuntos, olha, preste atenção, nós vamos falar de menstruação precoce e também de menopausa precoce. Doutora, a menstruação, ela deve, quando uma situação normal, qual é a idade que ela chega para a menina, para a adolescente? Ali entre os 11 e 13 anos, mais ou menos. Aí é normal? É normal. A puberdade, que é esse processo em que a criança deixa de ser criança e se torna, né, um adulto, sexualmente, né, falando, acontece na mulher entre 8 e 13 anos. Então, ali, o final dessa puberdade é a menstruação para a menina, né? Agora a senhora falou numa situação normal, mas e quando a menstruação chega antes? Isso, a gente chama de menarca, a primeira menstruação. A menarca precoce, ela acontece abaixo de 9 anos para a menina. E geralmente acontece 2 anos após os primeiros sinais de puberdade, que na menina é o aparecimento das mamas. Então, aquela menina que começa a ter uma mama abaixo de 8 anos, né, antes do período esperado da puberdade, ela precisa de um acompanhamento especializado com ginecologista, com endocrinologista, para não ter a menstruação precoce, abaixo dos 9 anos. Abaixo dos 9 anos, então, é um problema? É um problema para a menina, com certeza. É possível corrigir? É possível corrigir. Por que é um problema? Né? A menina que menstrua mais cedo, ela acaba tendo uma baixa estatura, porque os hormônios sexuais, eles fecham o que a gente chama de epífise dos ossos. A epífise é justamente a área do osso que ainda cresce. Então, a menina, ela tem ali um crescimento e depois que ela menstrua, ela deixa de crescer, porque essa epífise fecha. Então, ela não atinge a estatura esperada, calculada geneticamente para ela. Então, ela tem a baixa estatura, ela tem alterações psicológicas, né? Essa menina, ela é forçada a amadurecer, digamos assim, né? Uma menina que estava brincando. E muito nova, né, doutora? Muito nova, 9 anos, é uma criança, né? E essa alteração no corpo dela, ela precisa lidar emocionalmente com isso, e isso pode ser um pouco catastrófico para uma menina de 9 anos. Além disso, já foi comprovado que meninas que menstruam muito cedo têm mais risco lá na frente de ter uma doença cardiovascular, de ter infarto, AVC, de ter doenças metabólicas do tipo obesidade, do tipo diabetes. Agora, doutora, como é que a mãe percebe esses sinais? Porque vamos fazer o seguinte, quando uma criança está ali com 8, 9 anos, normalmente as pessoas nem pensam nisso, né? A maioria das mães não pensa, porque mãe é que cuida disso, né? Uhum. Quais são os sinais? Então, o primeiro sinal é o broto mamário. Sim. É a mama que antes era lisa e agora tem 2 carocinhos ali, né? Então, assim, uma menina de 6 anos, vamos supor, que apareceu um broto mamário, a mãe que está ali... Aparece até com 6 anos? Sim, pode aparecer até mais cedo do que isso, se for ali um problema endócrino, né? Então, o primeiro sinal é o broto mamário. Apareceu antes de 8 anos, essa criança precisa ser acompanhada. E aí o que, por exemplo, é medicamento que a criança começa a tomar? É medicamento, tem que fazer um bloqueio do eixo hormonal, né? A gente tem um eixo hormonal que passa pelo hipotálamo, hipófise e ovário. Essa menina que, por algum motivo, esse eixo começou a funcionar antes da hora, ele precisa ser bloqueado, justamente para ela não entrar aí na vida reprodutiva tão cedo. Aí, tomando esse medicamento, retarda, então, a primeira menstruação. Isso, retarda a primeira menstruação.
Isso está sendo mais comum hoje, doutora? Tá sendo mais comum. Inclusive, saiu agora em junho de 2024, 2 grandes estudos, um publicado na revista JAMA, que é uma revista médica de alcance internacional, muito bem cotada, muito séria, falando sobre essa redução da idade da primeira menstruação. Para você ter uma noção, há 1 século e meio atrás, a menina, ela menstruava com 17 anos. Então está reduzindo muito. Reduzindo muito. No começo ali dos anos 2000, ela estava menstruando já com 13 anos. E aí nesse estudo do JAMA, mostrou que meninas que nasceram ali de 2005 para frente já menstruam com 11,9 anos. Então a idade da primeira menstruação tem reduzido. E isso é um assunto importante para a gente falar. Pois é importante. Vamos fazer o seguinte, até a gente pode marcar um programa exatamente para dizer quais são o que provoca tudo isso, porque eu imagino que é uma coisa mais profunda, mais detalhada, não é? Sim, existem alguns fatores que ajudam essa menina a menstruar mais cedo. Por exemplo, obesidade. A obesidade na infância faz com que a menina menstrue mais cedo, porque o tecido adiposo, ele é um tecido hormonal, ele é um tecido endócrino. Ele produz algumas substâncias, inclusive estrogênio, que é a estrona, e faz desenvolver mama, desenvolver pelos e ativar esse eixo hormonal para essa menina menstruar mais cedo. E tem também os disruptores endócrinos, que está presente em alguns plásticos, que está presente em maquiagens, em dermocosméticos, que a criança sendo exposta a esses disruptores endócrinos, ela vai menstruar mais cedo, isso vai ser um problema para ela. Agora a gente está falando de menstruação precoce, vamos falar também da menopausa precoce, doutora? Tem acontecido muito? Tem acontecido muito. Né? A menopausa na mulher brasileira, ela acontece entre 45 e 55 anos. Antigamente a gente tinha uma média de 51 anos. O último estudo feito na USP, recente também, viu que a idade brasileira já caiu para 48. 48, a média, né? E a gente chama de menopausa precoce quando essa menopausa acontece abaixo dos 45 anos. E se for abaixo dos 40 anos, a gente tem uma porcentagem de 1% dessas mulheres, a gente chama de insuficiência ovariana prematura. E isso é uma patologia que precisa de tratamento. Exatamente, eu queria saber quais são as consequências dessa menopausa precoce, doutor, na vida da mulher. Sim, tem consequências muito importantes, porque a falta do estrogênio faz a mulher perder osso, como a gente já conversou aqui, Sim. Aumenta o seu risco cardiovascular, faz o ressecamento vaginal, a atrofia vaginal, causa demência na mulher, então a falta do estrogênio altera o funcionamento do cérebro e tudo mais, aumenta riscos neoplásicos. Então essa mulher que está com essa privação de estrogênio há mais tempo, ela vai ter desfechos mais rápido, né? Então a mulher que menopausou ali com seus 39 anos, vamos supor, ela vai ter um risco muito mais aumentado de ter infarto, AVC, osteoporose, fratura, demência, e etc. A senhora falou em 39 anos, a média antes era mais de 50, né? Isso, era mais de 50. Houve uma alteração profunda nisso aí. Sim, houve. E eu vejo no meu consultório, já que eu lido somente com essa parte da mulher, né, o climatério, a menopausa, eu vejo que essa idade está ficando cada vez mais jovem. Não está sendo tão raro eu pegar insuficiência ovariana prematura abaixo dos 40 anos. E existem algumas coisas que interferem nisso. Por exemplo, o tabagismo. Mulheres que fumam vão menopausar mais cedo. A senhora falou, por exemplo, que a obesidade interfere, por exemplo, na menstruação precoce. Interfere também na menopausa precoce? A obesidade por si, não. Mas os hábitos de vida, sim. Aquela mulher que come mal, é sedentária, que bebe, que fuma, que tem essas práticas ruins para a vida e que geralmente cursam com obesidade também, né? Acabam prejudicando a saúde do ovário. Então, ela pode menopausar mais cedo por causa disso. Não só por conta da obesidade, mas pelo estilo de vida que está associado à obesidade.
Sim. Olha, toda quinta-feira a gente tem a participação da doutora Mariana Mello aqui, ginecologista da Assembleia Legislativa, sempre trazendo temas importantes. Nós já temos, então, um programa para a próxima quinta-feira, né? Sim, sim. Já temos um tema bom. Sim, vai ser um tema ótimo. Vou chamar a doutora Flávia Tandaia, que é uma dermatologista que cuida só dessa parte de dermocosméticos livres de disruptores endócrinos, para a gente falar sobre isso. Quando a gente fala em cosmético, a gente tem que lembrar que isso causa a menstruação precoce. A menstruação precoce. De que forma, né? Vamos saber disso na próxima quinta-feira. Tá bom, doutora? Certo, um prazer. Prazer sempre ter a doutora Mariana Mello aqui conversando com a gente, com você de casa também. Doutora, um abraço, obrigado, viu? Obrigada eu.